Da carta de Gramsci a Tânia, do dia 6 de março de 1933. Querida Tânia, ainda tenho viva a lembrança, o que nem sempre me acontece mais nestes últimos tempos, de uma comparação que fiz na visita de domingo para explicar o que se passa comigo. Gostaria de retomá-la para daí extrair algumas conclusões práticas que me interessam. Disse mais ou menos: imagine um naufrágio, em que algumas pessoas se refugiem num pequeno barco para se salvarem, sem saber onde, quando e depois de quais peripécias efetivamente se salvarão. Antes do naufrágio, como é natural, nenhum dos futuros náufragos pensava em se tornar náufrago e, portanto, menos ainda, pensava em ser levado a cometer atos que os náufragos em certas condições podem cometer. Por exemplo, o ato de se tornarem antropófagos. Cada um deles, se interrogado friamente sobre o que faria diante da alternativa de morrer ou se tornar canibal, teria respondido com a máxima boa-fé que, dada a alternativa, escolheria livremente morrer. Acontece o naufrágio, o refúgio no barco, etc. Depois de alguns dias, faltando alimentos, a ideia do canibalismo se apresenta sob uma luz diferente. Até que, num certo ponto, entre aquelas pessoas determinadas, um certo número se torna realmente canibal. Mas, na realidade, trata-se das mesmas pessoas. Entre os dois momentos, aquele em que a alternativa se apresenta como uma pura hipótese teórica e aquele em que a alternativa se apresenta com toda a força da necessidade imediata, ocorreu um processo de transformação molecular, por mais rápido que tenha sido, no qual as pessoas de antes não são mais as pessoas de depois, e não se pode dizer, a não ser do ponto de vista do Estado Civil e da lei, que são, por outro lado, pontos de vista respeitáveis e que têm a sua importância, que se trata das mesmas pessoas. Pois bem, como lhe disse, uma mudança semelhante está incorrendo em mim. Canibalismo à parte. O mais grave é que, nesses casos, a personalidade se desdobra. Uma parte observa o processo, outra parte o sofre. Mas a parte observadora, enquanto essa parte existe, significa que existe um autocontrole e a possibilidade de se recuperar. Esta parte observadora sente a precariedade da própria posição, isto é, prevê que acontecerá um ponto no qual a sua função desaparecerá, isto é, não haverá mais autocontrole, mas toda a personalidade será engolida por um novo indivíduo, com impulsos, iniciativas, modos de pensar diferentes em relação aos anteriores. Pois bem, eu me encontro nessa situação. Não sei o que pode restar de mim depois do fim do processo de mudança que sinto em curso de desenvolvimento.